A todos os professores, equipes das escolas que estão conectados, muito obrigado pela paciência do nosso bate-papo agora de manhã. Ainda temos perguntas, logicamente, por responder. Vou ter outras oportunidades de voltar com vocês. Mas agora, nesse momento, eu queria compartilhar, a gente está tendo a oportunidade aqui de bater papo com o Roberto Carlos. Logicamente, no final ele vai cantar alguma canção, talvez Evidências aqui para a gente, não sei. Mas este Roberto Carlos tem uma história de vida incrível. Eu posso dizer que me tornei amigo, além de ser fã, me tornei amigo dele, porque tivemos uma história, inclusive, quando eu era secretário lá no Amazonas, indo num avião para o interior do estado, o avião pegou fogo no ar. E ele estava junto comigo. Mas a história do Roberto Carlos começa muito ligado ao que a gente vê muitos dias dentro das nossas escolas, dentro das instituições, e o quanto que a gente pode ajudar a transformar vidas. E aí, a história do Roberto Carlos, ela mostra muito isso. Portanto, Roberto Carlos, seja muito bem-vindo. Quero te agradecer muito por você abrir espaço aí na sua agenda. O Roberto não tem feito mais palestras, não tem mais, por um tempo, está estudando, né, Roberto? Seja muito obrigado por topar conversar aqui com a Rede de São Paulo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Rocieli. É um prazer muito grande reencontrá-lo, viu? E felicidade aí nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Eu tenho certeza que a sua competência vai conduzir da melhor maneira possível, né, a Secretaria de Educação nesse momento tão crítico. Felicidades. Obrigado, Roberto. Para quem não sabe, a história de vida do Roberto já inspirou o diretor Luiz Vilaça no filme O Contador de Histórias, que é um filme muito bacana. Foi um primeiro filme feito com a chancela da Unesco, como altamente recomendável. O Roberto Carlos é um escritor já de 5 livros, não sei nem se não escreveu mais já nesse tempo, palestrante de área da educação empresarial, e atualmente desenvolve trabalhos em comunidades carentes, além de estar estudando de novo, e trabalha especialmente com a área da educação. Ele já foi eleito um dos 10 melhores contadores de histórias da atualidade. Senhoras e senhores, eu passo a palavra para você, querido amigo Roberto Carlos. Seja muito bem-vindo à Rede de São Paulo, que está aqui para lhe escutar. Com vocês, a Pedagogia do Amor, com Roberto Carlos. Muito obrigado, amigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bem, pessoal, é um prazer muito grande estar falando com vocês aqui do meu isolamento, né, social. É uma situação muito atípica que nós, educadores, estamos vivenciando. E, sinceramente, nem nos meus sonhos, né, mais escondidos, eu nunca imaginei que nós passaríamos por isso. E isso, sem dúvida alguma, está me fazendo repensar. Na verdade, as minhas palestras, eu sempre as fazia de terno e gravata. E o Rocieli até pensou, uai, Roberto, você colocou dread? Sim, eu coloquei dread nos cabelos, porque, na verdade, como educador e mesmo mestre em educação, uma coisa é certa, nós temos que nos reinventar. Essa é a palavra do dia. O ser humano tem uma capacidade ímpar, sem igual, de se adequar às mais diversas situações. Que sou mestre em educação, ou que faço algum trabalho, ou que fui condecorado para a Unesco, as pessoas falam, nossa, né, nasceu num berço de ouro, teve uma educação fantástica. Bem, na verdade, eu tenho que pontuar para vocês como eu cheguei aonde estou como educador e como foi essa minha trajetória. É que eu fui menino de rua em Belo Horizonte, eu fui um aluno da extinta FEBEM de Minas Gerais, e eu fui um caso tão complicado para as unidades da FEBEM aqui em Minas, que eu cheguei a fugir das unidades dela 132 vezes. Era considerado um caso, né? Era um caso que não tinha solução. E foi então, com 6 anos,
idade, que eu fui parar nessa instituição, eu fui achando que lá era um local fantástico, um local maravilhoso. Minha mãe descreveu que lá eu aprenderia a ler, a escrever, eu teria cursos profissionalizantes. Mas aí eu me debati com o primeiro paradigma já da educação. Na infância, eu me deparei com uma situação muito interessante. Quando eu cheguei lá, os professores me prepararam para trabalhar com aquele universo de criança, né? E foi então que, com 6 anos de idade, naquela situação, eu deixei de ter um nome, eu passei a ter um número. Eu era o aluno 374, né, um número. E com 7 anos, eu saí do que seria a creche, passei por um setor onde as crianças ficam 7 até 14 anos. E foi numa situação dessa que eu tive contato com o que seria o início da marginalidade. Com 8 anos, eu tinha fugido 12 vezes das unidades. Com 9 anos, eu tinha fugido 48 vezes das unidades. Com 13 anos, eu tinha fugido 132 vezes. Era considerado um caso irrecuperável. E foi então que, aos 13 anos de idade, sem saber ler nem escrever, apareceu a minha fada madrinha. Era uma pedagoga francesa, doutora na Universidade de Marseille, na França. Ela veio para o Brasil procurando um país tropical, tranquilo, paradisíaco, né, para passar as férias. Ela tinha acabado de desenvolver, de fazer a dissertação dela, do mestrado, e foi então que ela ficou sabendo da FEBEM, que era uma escola excelente, onde as crianças tinham um atendimento adequado, tinha comida, bebida, e ela pensou, nem na França, pós-guerra, tivemos uma coisa tão fantástica como essa. E ela quis conhecer a FEBEM. E foi então que ela quis conhecer a unidade. Com a chegada dela, coincidiu com a minha entrada 132 na FEBEM. A entrada 132. Eu chegava no camburão da Polícia Militar e ela chegava no carro do consulado. A minha sorte é que uma professora, ela, quando me avistou, ela, aterrorizada, falou, novamente, Roberto Carlos, aquele menino não tem jeito. Aquele menino é irrecuperável. E a francesa achou interessante ao falar que uma criança era irrecuperável. Pela primeira vez na vida, um professor se aproximou de mim, antes de falar alguma coisa da minha cor de pele, do meu catarro do nariz, ou do meu cabelo, né, com piolho, ela se aproximou e falou comigo 2 palavras que para mim são mágicas. Ela falou, por favor, gostaria de conversar com você. Pela primeira vez na vida, por favor, para falar comigo. Eu achei que a mulher fosse louca, né? Não dei muito, não, eu fugi da TDI. 13 dias depois, eu me encontro com ela na rua, e essa professora fez a proposta que mudaria a minha vida. Ela perguntou se eu gostaria de dar um lanche para casa. E esse foi um convite, eu penso que eu tive a intenção de roubá-la, mas essa mulher fantástica, maravilhosa, levou para casa dela e ela queria gravar tudo que eu falava. A mulher não tinha ainda a chave, mesmo sendo uma doutora em educação, com aquele problema. Eu era o problema instalado. E tudo que ela tinha aprendido na Universidade de Marseille, ela queria testar, ela queria ver como funcionava. E mais tarde ela veio a confessar que tudo que ela tinha aprendido não valia nada. Era uma reformulação de paradigma. Eu, na verdade, coloquei em xeque tudo que ela estava preparada, que ela estava
acostumada, né, a vivenciar. Aquilo que era uma semana de convivência se estendeu para 2 meses, 3 meses, um ano, e até que culminou que um dia eu não queria mais ficar na casa dela. Eu queria ir embora porque eu achava que ali estava ficando chato. Ela fez, quando a escola começa a ficar chata, ela falava comigo, nós temos que reinventar. Ela fez uma proposta, vamos conhecer a praia? E essa mulher me levou para conhecer o mar quando eu tinha 14 anos de idade. Ela quebrou completamente aquele condicionamento que eu estava vivenciando. Nesse período, essa mulher começou a me ensinar a língua francesa, mas não da forma com que os educadores da FEBEM faziam. Ela ensinava através de brincadeira, de jogos, ou o tempo todo ela despertava a minha curiosidade. E ao mesmo tempo, o mais interessante é que eu não era o aluno, eu também era o professor. Ela queria saber como funciona a língua dos meninos de rua, né? E eu tinha um prazer muito grande em ensiná-la. É claro, mesmo sendo um pouco carrasco como professor, porque quando ela errava alguma gíria, eu falava, ô mulher burra, né? Presta atenção, sou ignorante. Na verdade, tudo que as pessoas falavam comigo, eu estava reproduzindo com aquela professora. Bem, graças a ela, eu aprendi a ler e escrever, primeiro em francês, depois em português. Fui para a França quando eu tinha 14 anos de idade. Foi aí, realmente, que eu me deparei com o que seria o verdadeiro processo de educação. Eu fui estudar numa escola, que era uma escola internacional, onde eu convivia com alunos de outras etnias. Tinham meninos que eram árabes, tinham africanos, tinham coreanos, tinham asiáticos. E como era uma escola internacional, a escola tinha que trabalhar com todas essas diferenças. Mas o mais interessante, sabe o que era? É que essa escola, no começo eu imaginei que fosse uma escola super tecnológica, que tivesse todo o aparelhamento. Não. O objeto principal dessa escola eram os professores e os alunos. E no meu primeiro dia nessa escola, eu tentei usar uma velha técnica que eu usava aqui no Brasil, que é para ganhar a dó e a piedade, a comiseração das pessoas. E eu fui no primeiro dia me apresentando, eu falei, eu fui menino de rua lá no Brasil, eu fui espancado já, eu fui estrupado, morava num orfanato. Aí levanta um coleguinha meu africano, com uma perna amputada, e fala, isso aí não é nada. O terrível é que tive a perna amputada numa mina. Aí eu percebi que o problema dele era talvez mais sério que o meu. Nessa escola, eu não aprendi português, matemática, eu todas as matérias. O papel do professor, naquela época, era, na verdade, fomentar a minha busca. Na França, 1978, mais ou menos, ela já tinha um equipamento chamado Teletel. É o que seria um precursor de um computador. Era uma máquina de datilografia, quase com teclado, mas só que com uma tela, um visor, e ela tinha tipo um dicionário dentro dela. Você digitava lá, bola, ela respondia, objeto esférico, aquela coisa toda. Era a nossa antiga Barça. Foi o meu primeiro contato com essa tecnologia maravilhosa. As nossas aulas dessa escola era o que nós temos que fazer hoje, nesse não era uma pessoa sentado com 30 alunos, era na prática. Alguns, por exemplo, para o laboratório, nós estávamos aquilo que nós, nós aprendemos a fazer tudo aquilo que é interessante para a gente entender. Então, esse processo de anos, eu aprendi a as medidas são passadas, na verdade, numa cozinha. Nessa escola, eu estudei que seria até o meu ensino médio, voltei, 20 anos de idade,
para reconstruir a família. E nesse processo de reconstruir a família, eu fui fazer o meu estágio, eu fui fazer o meu estágio na escola que eu tinha sido também. E nessa escola, fazer o meu estágio, foi que eu deparei com o primeiro aluno que queria ser um dos meus filhos. 25 filhos, e esse menino também era considerado um caso irrecuperável. Eu tentei fazer com ele aquilo que eu estava aprendendo na faculdade, que era a cultura do professor e do aluno. Tipo assim, eu tenho conhecimento e você preste atenção que eu vou te ensinar. Mas nada estava funcionando com esse aluno. Nada estava dando certo. E foi então, depois de um ano de várias tentativas, já até achando que esse menino tivesse algum problema de aprendizado, porque nós não tínhamos a rivalidade. Foi então nesse processo de aprendizado que eu resolvi jogar fora tudo aquilo está tendo muita conversa. Legal. Tem algum microfone aberto aí no estúdio? Estão me ouvindo? Tá legal? Tá, é porque às vezes tem algum microfone e o som chega bem alto. Podemos continuar? Beleza. Bem, então eu tive que abrir mão de tudo que eu sabia, que eu tinha aprendido para trabalhar com esse aluno. Eu voltei a ser o menino que eu era. E, abrindo mão daquilo que eu aprendi na escola, que eu reinventei um novo paradigma nesse processo. Esse menino, ele tinha 9 anos de idade, ele ainda não sabia ler nem escrever, e foi então, de uma forma muito interessante, que ele mostrou a necessidade que ele precisava ser trabalhado, na verdade, né, por mim. Um dia eu estava no meu trabalho, ele me liga e fala: "Ô, velho, eu comprei uma galinha para a gente fazer o nosso almoço. Ela está viva ainda. Eu só liguei para te perguntar uma coisa. Eu coloquei a panela de água quente no fogo, a água está fervendo e a galinha está viva. Eu preciso afogar a galinha." Vi que, em vez de ensinar para esse menino português, matemática, geografia, eu precisava ensinar para ele o que seria o dia a dia, o que seria o correto. Eu falei: amarra a galinha no pé da mesa e à noite a gente faz essa galinha. E quando eu cheguei à noite em casa, nós fizemos nosso primeiro jantar francês. Foi um arroz salgado, um feijão queimado, mas com uma luz de vela. Eu e ele e a galinha. A galinha ficou viva em cima da mesa. E nesse processo de ensinar o Alexandre, meu primeiro filho, alguma coisa, já se passaram mais de 30 anos de idade. Hoje ele é um homem casado, tem 2 filhos, é um homem de bem, que trabalha, estuda. O mais interessante é que depois o Alexandre veio Moisés, depois o Milton, Florisvaldo, o Leandro, o Washington, o Josafim, o Pelo, Marco Túlio, Flávio, Azivaldo. Foram 25 filhos e que fazer o processo educacional, o processo com eles na minha casa. Isso que vocês estão vendo aqui, atualmente, eu uso como meu escritório, mas estou no meu sítio fazendo a minha reclusão social. Mas aqui é a nossa sala de aula. Neste local, foi que eu tive que preparar esses meninos para um dia entrar para a escola. E, antigamente, a educação ela tinha uma preocupação muito grande. Né? Ela tinha que preparar o educador, o professor, para a sua formação profissional. O objetivo era esse, era preparar o... Na paradigma, nós estamos percebendo novas competências. E a
os talentos. Você, professor, vai estar trabalhando com mudança de aluno. Então, muitas vezes, aquilo que é padronizado nós recebemos para trabalhar não vai ter mais sentido, não vai ter mais efeito. Aliás, estava tendo mais efeito há muito tempo, né? O que eu aprendi uma vez um senhor chamou para fazer uma palestra. E eu falei, gente, que interessante, um empresário querendo que eu faça uma palestra para a área de modas. Aí ele falou, porque na verdade acabou essa linha, não tem mais sentido. Pronto para usar. O negócio é a customização. Porque cada cliente tem um diferente. Na hora me deu explicação também não tem mais sentido. Você que vai estar trabalhando com você, né, via televisão ou via internet, tem que atender individualmente. Não adianta, porque na verdade, tudo aquilo que você acha que você tem que. Então você vai ter que trabalhar com flexibilidade. Essa é a palavra da ordem. Flexibilidade, agilidade na sua forma de repensar, né? E ao mesmo tempo adaptar. Isso é coisa fundamental, gente, que você, enquanto educador, vai ter que trabalhar. Você vai ter que utilizar, vai ter que aprender individualmente, vai ser possível, né? É exigência. Infelizmente, é a área que menos trabalha com a tecnologia. A Marte, a medicina se envolve em tomógrafo, da educação agora, é uma forma de você criar, na verdade, todas as você não vai ter um trabalho algum tempo atrás, começamos a trabalhar com os DAD, com a distância, vai pegar crianças pequenas, né? E esse vai ser um trabalho. Esse é que vai ser construído agora. Você vai ter que desenvolver, na verdade, e se adaptar. Você também quer falar alguma coisa aqui? Quer falar alguma coisa? Na sua conexão a gente não está conseguindo te ouvir direito. Estamos cortando um pouquinho. Eu estou ouvindo o backstage. Desculpa, você está conseguindo me ouvir? A gente está com um probleminha. A gente está com um probleminha na sua conexão. Infelizmente, a gente não está conseguindo te ouvir. Está cortando bastante a conexão aqui. Eu estou vendo você com o microfone na mão, mas não estou te ouvindo. Eu estou ouvindo as pessoas atrás. Eita. Vamos. Então, mas ele não está me ouvindo. Só um Agora, segundo. esse cara está. Ele está ouvindo vocês e não está me ouvindo. Vamos continuar? Então, vamos seguir. Avisa aí vocês que a gente vai seguir.
por favor, porque ele está ouvindo o microfone que está aí na mesa, aparentemente. Tá testando aí? Ó, estou ouvindo todo mundo aí atrás. Estou ouvindo tudo, estou falando, estou ouvindo todo mundo conversando. Quem está numa mesa aí mexendo com alguma coisa, esse som está chegando para mim. Oi, pessoal. Bom, aqui é o Henrique, da equipe da Secretaria de Educação. Como vocês perceberam, a gente está com alguns probleminhas técnicos. Isso é natural do processo, é o nosso primeiro dia aqui hoje fazendo essa transmissão para esse volume de gente. A gente vai dar uma pausa de 5 minutinhos para resolver aqui a questão da conexão e a gente já retorna, tá bom? Obrigado a todos.
Está alguém me ouvindo? Tá bom. Você consegue me ouvir, Roberto? Agora consigo. Ótimo. Não, então a gente Está me ouvindo claro? Estamos te ouvindo bem. Beleza, então vamos para o fechamento. Vamos lá. Você pode botar isso, horizontal. Ótimo. Beleza? Boa tarde, pessoal. Voltamos aqui agora com a nossa transmissão. Conseguimos resolver o problema de conexão que a gente teve. E sem mais delongas, eu vou retornar a palavra aqui ao Roberto para ele continuar a palestra dele. Roberto, com você. Bem, obrigado. Bem, gente, na verdade, a vocês que estão vendo e ouvindo, vocês não imaginam o esforço que está sendo feito nesse sentido para tentar adequar. É porque, na verdade, isso tudo é um paradigma novo, até para os mais competentes profissionais que estão envolvidos nessa área de comunicação, ainda é uma coisa nova. E como eu havia dito anteriormente, a educação, infelizmente, é a área que menos usa a tecnologia para chegar até as pessoas. Mas eu acredito que essa é uma oportunidade ímpar e sem igual para nós nos adequarmos novamente, para nós reaprendermos como agir. Antigamente, a gente cobrava resultados da educação no final do ano, mas agora a proposta nova é que a gente tem que cobrar resultados diariamente. E vocês, professores, vocês, educadores, vão ter que se reinventar em todos os sentidos para chegar até os alunos. Eu vivenciei oportunidades interessantes. Aliás, esses meus cabelos com dreads aqui hoje é uma comunidade que eu estive no sul da Bahia, uma comunidade quilombola, aquela coisa toda, e as pessoas, quando eu cheguei lá, as pessoas falavam, o senhor é tão diferente. Eu falei, mas eu sou negro. Não, só podia ser que nem a gente. E pela primeira vez na vida eu permiti que trançassem os meus cabelos. E nesse contato eu me tornei um dos membros daquela comunidade. Em vez de ser o professor Roberto que chegou mais um. Então a proposta, acho que nesse limiar de terceiro milênio que nós estamos vivendo com o coronavírus, afastamento social, uma das propostas talvez seja essa. A gente se reinventar, a gente adequar aquilo que nós temos. Uma professora amiga minha, da cidade de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, sabe qual é a forma que ela encontrou para chegar até os alunos? Ela criou um grupo no Facebook e os alunos conversavam e passavam. E ela começou a desenvolver planos de trabalho e planos de estudo através de uma plataforma que fugia completamente a ideia daquilo que a escola passava. E a coisa mais interessante é que os alunos, começaram a desenvolver os planos de trabalho, ou os planos, os projetos de trabalho, eles começaram a pesquisar muito mais, e o professor não passou a ser mais a pessoa que detinha o conhecimento ou que orientava. Ele teve que abrir mão, sem dúvida alguma, da sua capacidade de coordenar, de controlar e de legitimar através da caneta, e ele teve que reinventar no sentido de que sou mais um ao lado de vocês. Bem, para finalizar, então, eu só quero deixar para vocês, eu espero estar voltando uma outra oportunidade, com uma adequação melhor, sem dúvida alguma, para a gente chegar até vocês, mas como contador de histórias, eu tenho que contar para vocês uma historinha que acho que ilustra muito a situação atual. Eu acho que vale a pena. Quando o bicho estiver pegando, quando tudo for um caos, nunca perca o seu norte, ou nunca abra mão daquilo que você acredita como sendo correto e o melhor para os seus alunos ou para você mesmo.
Se você tiver em mente que os seus alunos, a forma de chegar até eles é o principal, e de você tiver valores que são fundamentais, que nenhuma mídia vai passar, nenhuma TV vai conseguir passar, mas o conhecimento os alunos vão buscar independente de você. Mas eles precisam ainda de uma pessoa que leve a ideia de ética, de moral, de civilidade, de cidadania, de cooperativismo, de participação. E essa história tem muito a ver. É a história de um homem que um dia, num grande acidente que houve, ele acabou morrendo e foi parar, ninguém sabe por quê, no inferno. Exatamente. Era um homem trabalhador, muito honesto, consciente das suas, dos seus deveres, das suas obrigações, foi parar no inferno. E quando ele chegou no inferno, foi uma surpresa. Ele pensou, nossa, a minha vida toda eu trabalhei, fiz tudo corretamente, e caí aqui no inferno, e logo chegou o capeta, e falou, opa, mais um! Foi pegando aquele homem e deu um tapa na cara dele, né? O homem assustado falou, que isso? Você chegou aqui porque você não é coisa boa, é coisa que não presta. Tá vendo aquela tapera? Você vai para aquela tapera, que é o pior lugar que tem no inferno. Quando o homem chegou naquele lugar, gente, era um lugar fétido, um lugar com o esgoto passava a céu aberto, uma casa caía nos pedaços, mas ele, muito trabalhador, consciente das suas obrigações e certo do que devia fazer, não reclamou não. Agradeceu ao capeta e falou, muito obrigado. Chegou lá, ele viu aquela casa com as tábuas cruzadas, pegou uma tábua, viu uns pregos no chão, desamassou os pregos e começou a reconstruir aquela casa. Uns 3 dias depois, a casa estava toda prontinha, bonitinha. Ele viu uma semente no chão, pegou aquela semente e falou, de que será essa semente? Vou plantar para ver o que dá. Plantou em frente à sua casa. Gente, menos de um mês, aquilo começou a florescer e deu flores lindas, maravilhosas, cercando a casinha. E os capetas passavam e vinha aquela casa arrumada, com flores na porta. Os capetas falavam, mas que absurdo, o que é isso? Olha, o homem plantando flores no inferno, né? Isso não pode, isso não pode. Mas quem atazanava mesmo aquele homem eram os capetinhas. Todo dia eles passavam e mandavam pedra no telhado do homem. O homem saía para fora e falava, bom dia, gente, boa tarde, boa noite. E os capetinhos falavam, que bom dia, que boa tarde, que boa noite, que moço, né? Aí um dia ele fez um melado, fez algumas balas. E quando os capetinhos estavam indo para aula de maldade, é claro, né? O homem chamou, menino, vocês querem umas balinhas aqui? Os capetinhos, balinha? O que é isso? Deve ter veneno. Não, não tem veneno não. Isso é para vocês. E os capetinhos paravam e falavam, mas que gostoso. E todo dia, quando estavam indo para as aulas, os capetinhos paravam na porta do homem e falavam, moço, tem bala aí? Ele falou, toma uma balinha, mas primeira coisa, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Gente, e a coisa mais interessante era ver os capetinhos indo para a aula, paravam na porta do homem, ganhavam uma balinha e ficavam falando, bom dia, moço, boa tarde, boa noite. Uma semana depois, estavam vários capetinhos pulando corda na porta dele, outros brincando de maré, né? E a coisa mais legal era ver o grupo de escoteiros que aquele homem formou no inferno. E a capetada passava na porta e falava, mas que absurdo, olha o que o homem fez, uma casa arrumada, arrumou o esgoto, plantou flores e agora está fazendo um grupinho de escoteiro, né, com os capetinhas. Vamos chamar o capeta, chama o capeta. E chamaram o capitão, ele chegou na sua BMW bonitona, abriu as 4 portas. Quando ele viu aquele cenário, falou, mas que é isso? Que absurdo. Pegou aquele homem, colocou dentro da BMW dele e voou para o céu. Quando chegou lá, ele foi chamar, o São Pedro. São Pedro, por favor, São Pedro, faz um favor. São Pedro, o que foi, capeta? Você tá nervoso? Aliás, é normal, né? Você é nervoso, você... Vem cá, olha, vocês mandaram esse homem aqui, olha pra você ver, olha que absurdo vocês estão fazendo. Esse homem mal chegou no inferno, arrumou a casinha dele, plantou umas plantinhas na porta, deu balinha para todo mundo, ensinou os capetinhos a falar bom dia, boa tarde, boa noite, ensinando brincadeira pros capetinhos. Olha, ele tá transformando o inferno. Pelo amor de Deus, fica com esse homem aqui e não faz uma ruindade dessa comigo, não. Esse homem acaba com o inferno. Moral da história. Nesse momento de caos, de dificuldades, viva com tanta dignidade e com tanta retidão. E acredite tanto na capacidade que a educação tem de transformar as pessoas, que se um dia, por acaso, você, por engano, for parar no inferno, a sua
honestidade, a sua capacidade de compreensão dos fatos é tão grande que um dia o próprio capeta vai te levar de volta ao paraíso. Bem, gente, muito obrigado por esse momento. Desculpe pelas interrupções que aconteceram, mas eu espero que vocês aprendam que neste momento fundamental, um grande amigo, Cortella, falou, nós não vamos esperar, né, a educação acabar para a gente fazer a autópsia do que aconteceu. Nós temos uma tecnologia que é uma forma interessante de primeiro fazer a biópsia, né, para ver para onde que vai dar, qual é a doença, qual o problema. E através da biópsia a gente consegue transformar aquilo que parece no momento uma coisa terrível em uma coisa muito proveitosa. Eu espero que vocês tenham uma capacidade muito grande, que vocês utilizem da flexibilidade que o educador sempre teve para se adequar, para se adaptar às novas situações. Eu tenho certeza que vocês, educadores, não só do estado de São Paulo, mas como do Brasil inteiro, estão preparados para esse novo desafio. Muito obrigado e tenham uma boa tarde. Obrigadão. Super obrigado pela sua participação. Acho que, apesar dos nossos percalços técnicos aqui, foi muito bom a gente poder ouvir essa história tão inspiradora, que vai com certeza dar um gás aí para os nossos professores, que concordo super com você. Eles estão, sim, preparados e aptos para esses desafios, e aqui a Secretaria a gente está tentando dar todo o suporte possível para esse momento, né? E é super legal ouvir uma fala dessa nesse momento. De novo, a gente pede desculpas aqui pelos probleminhas técnicos, mas agradece demais a sua participação aqui em nome do secretário Rossielli, em nome de toda a equipe que está aqui com a gente, em nome do nosso querido Bob, que está aqui também sempre presente, ajudando aqui, que foi super fundamental para a gente resolver o problema. Roberto, obrigado de novo e vai ser sempre um prazer. Espero que na próxima a gente consiga ouvir ainda mais histórias nesse momento. Pessoal, para todos os professores que estão nos assistindo, a gente retorna daqui a 15 minutinhos com a pauta de acolhimento. Um abraço e boa tarde. Até já. Já desligou.